Hoje nós estamos recebendo aqui na 4 Gestão Contábil Gabriel Ciarelli, gestor, ele que é responsável pela fundação da FunCare e também responsável pela TFLA, uma rede de escola de inglês, e hoje ele está situado ali no bairro Cabral, em Contagem. E também ele é diretor do BNI e especialista em network. Gabriel, seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo para falar um pouco de empreendedorismo, falar um pouco daquilo que nós podemos acrescentar para o mundo do empresário. Obrigado, Cristiano. É isso aí. Você falou TFLA, falou FunCare, falou networking. Eu considero network, Cristiano, uma das coisas mais importantes e por isso eu quero ressaltar a importância de estar aqui com você. Ou seja, estamos aqui alimentando um assunto que é tão importante hoje no mundo do empreendedor. Ter os relacionamentos, né, Cristiano? Os relacionamentos certos e, consequentemente, os relacionamentos duradouros, né? É um prazer estar aqui. Vamos conversar sobre esse assunto que é tão importante para as empresas e por quem está por trás das empresas, não é? Então, assim como a FunCare, o TFLA, tem valores em comum, né? O networking eu realmente considero um dos elementos, sabe, Cristiano? Um dos mais importantes para a sustentabilidade de qualquer empresa, né? Porque quando a gente pensa em relacionamento, a gente consegue abranger tudo, né? O relacionamento com o cliente, o relacionamento com os funcionários, o relacionamento, muitas vezes, da estrutura familiar daquele empresário. Então, obrigado pelo convite. É uma satisfação. Um dos temas que eu acho muito bacana, e a gente vai discutir aqui hoje, que é a questão da atitude positiva. Falar o que isso é importante na vida do empreendedor. Gabriel, qual que é a sua visão com relação à atitude positiva e como que nós podemos construir isso nessa relação entre empresário e esta postura, né, diante do mercado? Boa pergunta, Cristiano. Você como um contador, né? Você como um responsável por uma empresa contábil, sabe a importância que a contabilidade tem no andamento, né, de uma empresa. Agora, eu vou fazer uma pequena viagem aqui. O que tá por trás, muitas vezes, de uma contabilidade, o que está por trás de um TFLA, de uma rede de inglês, o que está por trás de uma FunCare, pelúcias, o que está por trás disso tudo? A gente pode encontrar várias respostas. Atitude positiva é uma delas, sabe, Cristiano? Eu costumo sempre dizer, e eu tenho convicção que precisamos bater nessa tecla, sim, do planejamento, sim, do preparo. Agora, talvez um ponto que seja mais importante do que o preparo é, muitas vezes, o empreendedor ele estar decidido a encarar tudo que vem pela frente. Então, o encarar tudo que vem pela frente, e a gente sabe que cada nicho tem a sua trajetória, cada nicho tem as suas particularidades, mas a gente sabe que em todos os nichos, né, existirão dificuldades. Isso daí, Cristiano, se você fizer um estudo, né? Vamos ser claro aqui, se você fizer um estudo de todos os players, né? Os players famosos, as empresas hoje que já vivem há décadas, todos eles vão contar histórias, eu quase quebrei, ou eu quebrei e voltei, ou não, eu passei um ano difícil. Não existe empresa que funcione por um determinado período que não tenha passado por dificuldade. E aí entra o X aí que você perguntou da atitude positiva. Eu repito, eu costumo sempre dizer, o preparo é fundamental, mas mais importante do que o preparo é, muitas vezes, o empresário estar decidido a encarar isso tudo. A decisão, Cristiano, ela é fundamental para que ele consiga, a cada turbulência que ele passe,
ele sair dela ainda mais forte. E a atitude positiva, eu não quero aqui fazer de uma forma leviana, um clichê. Atitude positiva, na prática, significa você, primeiro, estar decidido a passar pelas turbulências e, passando por elas, sair mais forte. Você entendeu? Opa, passei por essa. Quando vai ser a próxima? E a atitude positiva, ela tem uma relação muito forte com isso, porque você sabe que aquilo, por alguma razão, está existindo para tornar você, Cristiano, um empreendedor mais preparado, mais seguro e, obviamente, pronto para ir alcançando aí os seus objetivos que você tem. E aí, claro, Cristiano, cada empreendedor muitas vezes tem objetivos diferentes, né? Você pode ter uma empresa e você tem um plano para tornar essa empresa uma franquia. Não, eu tenho uma empresa, eu tenho um projeto de ter mais uma. Não, eu tenho uma empresa e tenho um projeto X aqui de lançar um produto assim assado. Mas independente dos objetivos que você tenha, estar decidido a passar por essas turbulências, passar por isso mais forte e ter atitude positiva como um elemento ali que está com você, Cristiano. Aliás, é uma coisa que eu não abro mão, né? Na minha trajetória, eu confesso que a atitude positiva ela sempre fez parte da minha vida. Em momentos que eu falo, caraca, isso é um problemão. Mesmo parecia que nada ia dar certo, né? Isso. Tem, né, é engraçado quando você estuda, repito, esses players, né, a galera que está aí na ponta, e a maioria deles falam isso, né? O cara olha, eu achei que eu ia quebrar, eu achei que eu não ia prosseguir, mas eu parei, não, isso vai passar, isso vai passar. E isso é um arrepio, isso é uma sensação de energia positiva, vai passar. Repare, isso é muito mais do que preparo. Isso é muito mais do que preparo, é uma decisão que aquele empreendedor tem. Mas muitas vezes ele tem, Cristiano, porque ele procurou também saber a trajetória de uma empresa, né, Cristiano? Você, aliás, como contador, sabe, né? Quantas turbulências existem numa trajetória de uma empresa, ou não é? É uma coisa que eu faço até uma relação, né, dessa atitude positiva, é o empreendedor estar sempre com o mindset dele muito aguçado. E às vezes aquilo que é um conceito hoje, e se amanhã eu tiver uma predisposição para adequar um pensamento de uma forma mais assertiva ou dentro de uma atitude positiva, por que não ter a disposição de me adaptar dentro daquele novo pensamento? Né? Uma das coisas que você falou que é a disposição hoje das pessoas em ser empreendedor, em poder estar traçando um caminho, né? Porque quando nós falamos de empreender, as pessoas nos veem hoje dentro de um escritório, num local legal, num local nobre, e que nós estamos, como se diz, no ápice o tempo todo. Mas a gente sabe o percurso, né, dentro de um gráfico, o sobe e desce que isso representa. E não é fácil. E muitas vezes a gente percebe o seguinte, por que existem pessoas dentro da mesma profissão que eu tenho, às vezes com uma qualificação e um conhecimento muitas vezes melhor do que o meu, e não tem a atitude de falar o seguinte, eu vou me tornar o dono de uma empresa contábil. Né? Então, é interessante, é dentro justamente desse pensamento. Ou até mesmo, eu hoje, com todas as pessoas do meu time, eu sempre falo o seguinte, olha, tem um espírito de dono, queira isso daqui, como negócio, legal. Ou empreenda dentro do meu CNPJ. E por que não empreender dentro do CNPJ? Uma coisa que eu acho interessante, Gabriel, eu sempre faço essa analogia, principalmente eu como contador, né, ser gestor, né, estar como dono de uma empresa contábil, você é um detentor de um CNPJ, mas uma coisa que é interessante, que antes de existir esse CNPJ seu, existia ali o Gabriel, que tem um CPF, hoje, né, toda criança nasce já tem um CPF, mas hoje o Gabriel ele já tinha o seu CPF e ele sonhou, ele teve uma atitude aqui, e ele sonhou e idealizou esse CNPJ.
que seja através da FunCare, que seja através da TFLA, que seja hoje como um diretor do BNI, não é verdade? E ali você tem um sonho, e dentro desse sonho você gerou quantas atitudes positivas para chegar onde você está hoje, mesmo tendo altos e baixos, não é verdade? Sem dúvida, totalmente. Imagina lá embaixo se você não tivesse uma atitude positiva para poder deixar o seu negócio de pé. Sem dúvida. Você falou um ponto, Cristiano, eu lembrei um pouco, falando do mesmo assunto, mas indo mais agora num campo mais da minha vida pessoal. E é importante eu ressaltar aqui, às vezes se tem uma ideia equivocada, né? Que são duas coisas diferentes, né? A minha vida pessoal e a minha vida profissional, como se não pudesse ser a mesma pessoa em ambas, né? Na trajetória da empresa e na trajetória da família. Ou seja, eu sou um baita de um empreendedor, os funcionários me amam, a empresa crescendo, mas em casa eu sou um pai odiado, um marido. Não! A gente consegue encontrar, por quê? O mesmo caminho, porque ali você tem uma estrutura que é muito mais parecida com o estilo de vida, que tem a ver com isso que você acabou de dizer. Que tem a ver com o estilo de vida, um estilo de escolhas. Muitas vezes você tem na sua empresa, e eu vou citar um caso aqui, você vê pessoas que você vê, cara, aquela pessoa ela é muito melhor ou muito mais preparada do que eu numa área ou no outra. Mas às vezes você é o dono, por quê? Porque talvez você tenha tido mais coragem para ser o dono e a própria escolha. Eu tenho, só um parênteses, eu tenho aquela consciência de saber o seguinte: olha, vai estar chegando no final de ano, tem 13º para pagar. E tem um salário também para pagar. E tem outra prestação do 13º, que também tem um fundo de garantia, que também tem um INSS e que também tem um aluguel. Então a gente começa a perceber toda essa composição financeira, né? E que muita gente não tem essa disposição de saber que todos os meses você tem que gerar uma equivalência de caixa, né? Aquele valor de caixa para poder honrar os seus compromissos. Perfeito, perfeito. Entendeu? E isso, na verdade, quando a gente fala que A ou B é melhor ou mais preparado, o que a gente está dizendo é uma questão puramente de perfil e escolhas. Não é que A ou B, fulano é melhor, outro é pior. Não existe demérito, né? Não existe, pelo contrário. Inclusive, um precisa do outro para que aquele barco ande. Aquela engrenagem funcione. Você tem o capitão, você tem aquele que vai estar olhando os passageiros, você tem o marinheiro, você tem o salva-vidas, você tem, então ali é uma conjuntura. E aí é uma questão puramente de coragem, desejo, vontade. Muitos têm a coragem para ser funcionário. E isso é muito nobre, muito bonito. Mas repare, tudo o que você disse é importantíssimo, do senso do dono. Quando a gente consegue encontrar essa espiritualidade e também conceitual de espírito de dono, cada um no seu quadrado, cada um na sua função, a tendência é que esse barco ele vá passar por todas as turbulências e vai crescer e vai evoluir a cada tempestade, porque você está conseguindo ali encontrar em cada um e extrair daquele o melhor. Ou seja, o que a gente quer, você vê, por exemplo, um grande exemplo, né, Cristiano, um mundo esportivo. Você pega os grandes campeões do mundo esportivo, do futebol, da natação, todos eles falam como que é a carga de treino, né? Eles têm um treinador que está ali para treiná-lo em alta performance e eles falam, olha, Olimpíada, bater recorde, eu vou querer de você o melhor. E para você alcançar o melhor, você vai ter que fazer isso, isso e isso. E olha só, cada um no seu papel. Você tem o treinador e você tem ali o treinado. E um outro ponto importante, igual você disse, imagine se em algum momento você desistisse lá atrás. Isso é fundamental. O exemplo que eu queria dar é sobre a minha diabetes, né? Eu esqueci de falar isso no início. Eu sou diabético desde os 11 anos. Eu tenho 48. Então, eu faço tratamento de insulina há 37 anos. Quando eu me encontro todos os anos com as famílias diabéticas, né, elas são carinhosamente chamadas de mamãe pâncreas, que passam um sufoco
com as crianças diabéticas, turbulências, eu digo para elas, você é a capitã desse navio. Você já imaginou se o seu filho, que tem muitas vezes 6, 7 anos, olhar para você e só sentir em você insegurança do tratamento, como que ele vai ficar? Você só vai dificultar o tratamento. Então, se você fraquejar agora, é como se você estivesse rasgando boa parte do futuro dos seus filhos. Aí eu compartilho com elas. A minha mãe lá naquela época, era uma época muito difícil, Cristiano, e eu estou fazendo uma analogia aqui com o mundo empresarial. A minha mãe, naquela época, eu usava insulina de porco. O tratamento para diabetes não era que nem hoje, eu tenho sensor, controlo a glicose no celular e por aí vai. Você tem uma série de recursos que naquela época não tinha, né? Então, o que a minha mãe fez? Minha mãe, ela usou da força para poder dar elementos ali para que eu acreditasse que eu pudesse ser um diabético feliz. Ou seja, ela não enfraqueceu. Mas ela mesma fala até hoje, minha mãe é viva, ela fala, várias vezes eu entrava no banheiro e chorava. Será que vai dar? Mas eu tinha que mostrar a força. Na verdade, e deu. Eu estou hoje com 37 anos de tratamento. O mundo empresarial é a mesma coisa. Vai ter momentos que se você andar para trás e desistir, você pode estar comprometendo e rasgando o futuro de muitas pessoas, Cristiano, que às vezes nem ainda estão na sua empresa, não é? Nem nos conhecem. Nem conhece, olha que louco. E às vezes de novo, preparo e decisão. Eu não estou aqui fazendo apologia ao não preparo, pelo contrário, precisamos ter um mínimo de preparo, mas aqui, a decisão é muito mais importante para conviver com isso tudo, sabe, Cristiano? Então, é um ponto-chave e que tem a ver com a sua pergunta inicial. Atitude positiva não é ver tudo bonitinho. É, às vezes, numa reunião, fala, gente, tá tudo errado. Tá tudo errado. Olha os nossos números. O que nós vamos fazer para melhorar? E aí vem os insights. Então, não é atitude positiva, não é que está tudo sempre bom, vamos camuflar. Pelo contrário, você sabe melhor do que eu, né, Cristiano, a importância de se ter sempre clareza, não é? Nas informações para não ocultar resultados mentirosos, porque aí, de um resultado errado, você vai fazer ou vai construir um planejamento também errado. Então é muito importante ter essa transparência e ter atitude positiva, às vezes, é ter clareza nos feedbacks. Gente, está tudo errado, e aí? Acho que é por aí. É assim que eu vejo, Cristiano. Não, sem dúvida. Você vê dentro de uma clareza, né? Hoje nós falamos muito aqui dentro da 4 Gestão a questão do empreendedor que busca hoje uma contabilidade apenas como uma obrigação. Tá ok? O que eu chamo de ser uma obrigação? É tratar a contabilidade apenas para partir de conformidade, porque o governo manda que a minha empresa tenha um contador, eu sou obrigado a pagar esse ser humano, vamos assim dizer, porque ele tem obrigações acessórias, ele tem que entregar essas informações. Então, se para a minha empresa não sair da parte legal, eu utilizo uma empresa contábil. Mas quando nós falamos de uma questão de planejamento, dentro dessa atitude positiva, o quanto que um profissional contábil ou uma empresa contábil ela pode fazer diferença dentro de uma empresa. Dentro, por exemplo, de uma contabilidade de custos, você pegar toda a sua empresa e mensurar um custo, por exemplo, para 2024, que está às portas, e falar o seguinte, olha, eu vou fazer um planejamento estratégico da minha empresa através da contabilidade e utilizando uma parte desta contabilidade, contabilidade de custo. E juntando com essa contabilidade de custo, por que não fazer um planejamento tributário dentro dessa empresa? Então, este mindset, este pensamento positivo, vinculado a pessoas com boas ideias e com bons princípios e com boas intenções, eu tenho a plena e absoluta certeza que o empreendedor ele pode e vai ter uma sobrevida empresário. Porque nós temos dados estatísticos pelo próprio Sebrae que, em média, 60% das empresas elas quebram nos 24 primeiros meses de vida. Dos 2 primeiros anos? Os 2 primeiros anos. Agora, você imagina, se você hoje traz pessoas que
possam fazer a diferença dentro da empresa, por que não trazer essa sobrevida ou trazer uma vida para dentro desse CNPJ? Então, essa atitude positiva, quando a gente pega na sua essência, quantas coisas, né, Gabriel, nós podemos desfrutar deste entendimento. Sem dúvida. É uma dimensão, é um oceano azul. Por mais que a gente esteja no mercado tão competitivo, por que não navegar em oceanos tranquilos dentro de uma atitude positiva, dentro de um pensamento positivo? Sem dúvida. Isso é um mindset mesmo, é um mindset. Muitas empresas, muitos projetos, eles começam por um mindset de referência. Eu traduzo isso que você está falando, Cristiano, muito em cima de referência, sabe? Vamos fazer uma experiência aqui. Imagine você ficar uma semana num quarto, uma semana numa casa com 3, 4 pessoas absolutamente depressivas, sabe? Com todo respeito à depressão, algo sério, mas claro, pessoas que só pensam só para baixo, e eu estou me referindo mais no exemplo depressivo no sentido de só ver o famoso ó céus, ó vida, né? Então, as coisas elas se entregam a isso, né? Se entregam. Então, não consegue ver em nenhuma situação de turbulência ou adverso um aprendizado. Não consegue em nenhum momento. Isso é grave. Então, imagina você ficar 3 dias num quarto com essas pessoas. A tendência é você sair de lá pior. Então, o mindset ele tem uma importância muito grande, que tem a ver com a atitude positiva, tem a ver com a capacidade decisória daquele empreendedor. Repito, é muito importante, Cristiano, isso tudo que você disse, de novo traduzindo aqui pagar o preço da entrega, o engajamento. A empresa, ela tem um preço. Se eu decido abrir um comércio, tem um preço ali. Se eu decido construir um prédio, tem um preço. Lembra do que você disse? Quando o empresário pensa no 13º, na tributação, nos riscos envolvidos numa empresa, isso é um preço. Se eu decido ser um feirante, eu tenho o risco de ser um feirante, né? Eu vou estar lá com a minha barraquinha, as minhas verduras, eu tenho que jogar aguinha, porque o sol vai estragar a minha verdura, pode ir um bichinho lá, eu tenho que preparar uma alface bonita para o meu cliente. Tem o preço também de eu higienizar aquela verdura. Então, todas as empresas elas têm os seus preços, os projetos têm os seus preços, e isso está diretamente ligado ao mindset. Então, assim, algo aqui, me permita dar um recado ali, né? E um recado também importante para você. O Cristiano, né, eu tive a oportunidade de conhecê-lo no BNI, que é uma rede que estimula muito a atitude positiva, estimula muito o relacionamento duradouro. E você, desde o primeiro dia que eu conheci, a 4 Gestão, o Cristiano personificado ali no Cristiano, que era a minha referência, a referência com você foi alta. Ou seja, você transmite isso. E o quanto isso foi importante para mim também. Eu, como empreendedor, como ser humano, eu quero estar perto de quem? Eu quero estar perto de uma referência alta. E essa referência alta, é importante dizer aqui também, Cristiano, quando a gente está bem assessorado, bem rodeado, não significa muitas vezes que a gente tem resposta para tudo, como você disse. Claro. Que a nossa vida está tudo maravilhoso, está tudo resolvido. Não, pelo contrário. Muitas vezes, quando a 4 Gestão, o Cristiano chega num ponto ali, a responsabilidade só aumenta. Eu me lembrei agora do Bernardinho. O Bernardinho fala isso muito. Eu, quando comecei a ganhar ouro na seleção, era um ouro atrás do outro, eu andava lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, as pessoas me paravam na rua e falavam assim, eu não quero mais prata não, e agora é só ouro. Olha o problema que eu arrumei. Porque a referência dele
subiu. Então, A régua subiu. a Né? régua subiu. Então, nós precisamos buscar a régua alta. Não tem problema nenhum nisso. Na contabilidade, na venda de pelúcia, no curso de inglês, você feirante, você comerciante, você CLT. O CLT pode sempre buscar régua alta também. Por que deveria ser diferente? Ou seja, é dar o seu melhor naquilo que você se propõe a fazer e executar, sabe, Cristiano? Então, o ponto do mindset é muito importante, mas está também muito relacionado, né, Cristiano, a quem está ao seu redor. Você concorda também que, às vezes, a própria cultura familiar... Claro, eu amo minha mãe, meu já falecido pai ama meu pai, mas, às vezes, o próprio pai e a mãe, né, sem maldade, às vezes leva a nossa referência para o outro lado. Às vezes Nós levamos referência para os nossos filhos, às vezes, equivocados. Ou que é diferente, que são duas cabeças diferentes, com desejos diferentes, pensando de formas diferentes. Né? Perfeito. Então, assim, estar muito atento a essa referência. Primeiro, é quem está ao seu lado quer o seu bem. Isso é fundamental. Você sente, e olha, a gente sente isso, tá? As emoções dos relacionamentos, né? Você me apresentou aí como o do networking, mas é algo que eu aprendi, desculpa a redundância, eu aprendi a aprender cada vez mais. Então é algo que eu busco entender, e eu vou falar, o relacionamento verdadeiro a gente sente, e o outro lado também a gente sente. Então, as emoções dos relacionamentos, elas estão à mostra. Então, na construção de uma empresa ou na construção de uma carreira, Cristiano, a gente precisa estar sempre muito atento a esse mindset e a quem está ao nosso lado. Isso é importante também. Vamos falar a respeito de nascimento de uma empresa, maturidade de negócio. Quando a gente fala de mindset, quando nós falamos de atitude positiva, a gente amadurece dentro do negócio. Eu gostaria de falar um pouco a respeito da importância de processos bem definidos dentro de uma empresa. Nós já falamos um pouco nos bastidores com relação, por exemplo, CRM de vendas. Às vezes uma empresa comercial não sabe nem o que é um CRM. Faz parte de um processo. Sem dúvida. Né? Um corpo jurídico. Muitas empresas necessitam de ter uma consultoria jurídica também. Faz parte de um processo. Né? Então, muitas vezes no CNPJ NAS, a gente vê isso habitualmente, né? Constantemente nós abrimos novos CNPJs e constantemente nós admitimos novos CNPJs aqui dentro da 4Gestão. Né? São empresas que confiam no nosso trabalho e muitas vezes a gente percebe que não existem processos elaborados. O que você me diria dentro dessa atitude positiva que é pensar numa estruturação de processo? Vamos falar, não sendo clichê, né, mas, por exemplo, quando nós falamos de empresas de referência que têm processos elaborados, elas crescem e elas se estabilizam também. Né? Então, não é errado ter processo. Claro. Qual que é a sua opinião, Gabriel? Ótima pergunta. E eu vou responder falando de novo da atitude positiva. Existe uma célebre frase que fala que a riqueza de toda empresa está no follow-up ou no acompanhamento. A riqueza de uma empresa está no follow-up, está no acompanhamento, que está diretamente ligado a tudo que você falou. Mas olha como a atitude positiva é importante também. Porque quando uma empresa ela tem o planejamento pode dar errado. Pode dar errado. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo específico aqui de um CRM. O que acontece num CRM? Quando você começa lá na prospecção. Vamos imaginar um CRM de uma empresa de inglês, por exemplo. Você tem a base ali, a prospecção, onde você coloca o lead para dentro. Se eu prospecto errado, o meu público é criança e eu estou prospectando adulto, o que eu vou fazer? Eu vou sobrecarregar todas as outras etapas. Eu vou sobrecarregar a abordagem, eu vou sobrecarregar a apresentação, eu vou sobrecarregar a negociação e esse cliente não vai fechar, porque eu comecei errado. Mas entenda, eu tenho ele, eu só fiz errado. Eu talvez não tenha identificado adequadamente o meu público, o meu nicho.
né? Não era o momento para eu vender para adulto, por alguma razão da economia, do mercado. Então, naquele período, eu tinha que concentrar mais no público kids, criança. Olha a atitude positiva aí, eu vou ter que reunir toda a minha equipe. Tá errado. Olha aqui, investimos nesse mês tantos R$1.000 em tráfego pago, fazendo isso, eventos, para chegar aqui recebemos 400 leads, números aleatórios, tá, pessoal? 400 leads aqui. Mas desses 400, 380 são adultos. Não era o meu público. Então eu vou ter que reunir de novo a atitude positiva. Reconhecer o erro, reconhecer a importância do feedback, reconhecer a importância do follow-up, ou seja, o follow-up ele existe para quê, Cristiano? Então, respondendo a sua pergunta, ele existe justamente para, nesse exemplo que eu dei, se fazer uma identificação clara que houve um erro ali na prospecção. E aí você começa a gastar tempo, você começa a gastar dinheiro, todo o tempo da sua equipe envolvida no público que não é o seu. Então, é fundamental, Cristiano. E uma coisa importante também que é dita por todos os especialistas em CRMs, né? Eles falam muito isso, que CRM bom é aquele que é preenchido. Então... É um processo, né? É um processo. Então, na verdade, eu sei que não é a pauta aqui. Qual o melhor CRM para a minha empresa? Aí é um outro estudo, né? Claro. Você tem que... Agora, eu posso ter o meu CRM... Ó, o meu CRM está aqui, ó. Mas ele está funcionando. Mas tá aqui. Seu CRM pode ser uma planilha, né? Tá aqui, exatamente. Está aqui. Então, ele precisa ser preenchido, porque se não for, você já tem ali vários riscos para se fazer o ajuste, para se fazer as análises. Você não tem nada registrado, você vai analisar o quê? Então, é fundamental que você tenha e comece por algum lugar. Perfeito. E ele vai ser preenchido. Então, assim, eu termino respondendo a sua pergunta dizendo, na verdade, essa frase não é minha, é de um livro famoso, mas eu esqueci o nome aqui. Mas se fala exatamente isso, é o follow-up. A riqueza de toda empresa está no follow-up, né? Então é um livro fantástico. No outro momento aí eu falo o nome dele. Eu te passo, você joga, quando você for publicar o nosso podcast aqui, vai o nome desse livro, tá? Perfeito. É um livro que eu já li, é um livro fantástico, e essa frase nunca mais saiu da minha cabeça. Follow-up é a riqueza de toda empresa. E é engraçado, só para concluir, perdão, me veio uma coisa aqui. Às vezes o empresário vai chegar aqui para o Cristiano ou para mim e vai falar assim, mas eu estou vendendo. Eu estou vendendo sem CRM, sim. Você poderia estar vendendo mais. Você poderia estar gastando menos dinheiro. Eu sei que você está vendendo. Mas talvez o fato de você não ter um planejamento adequado pode estar te fazendo gastar mais tempo, mais dinheiro. Acho que é por aí, né, Cristiano? Uma coisa é fato, né? Nenhuma empresa sobrevive sem vendas, né? Não. Hoje você pode dobrar sua carteira apenas porque alguns clientes seus gostam do seu trabalho, indicou mais uma ou duas pessoas do relacionamento, eles se matricularam, pode acontecer. Mas qual que é a chance disso acontecer? Ela é mínima. Então, o processo de venda é um processo que precisa de ser cuidado. Sem dúvida. Né? Então, a gente pode hoje pensar dentro dessa atitude positiva, quantas caixinhas pode ser formatadas dentro de uma empresa aonde nós vamos definir cada processo. Perfeito. Né? Uma coisa que é interessante é que no processo de uma empresa, a contabilidade ela pode fazer toda a diferença, e a partir do momento que você traz índices econômicos e apresenta esses índices para as empresas, né, você começa a perceber o seguinte, dentro desse índice, dentro desse balanço, dentro desse balancete, ali eu vou perceber onde estão os meus gargalos financeiros, onde que eu preciso de crescer, onde que eu estou gastando muito, onde eu posso investir mais. É diferente, sabe, Gabriel? É um processo. Hoje eu falo muito com relação ao processo, né? Processos bem definidos. Até mesmo quando eu falei aquela parte lá do sonho, eu sonho em ter um CNPJ. Hoje eu sou o Cristiano, que eu tenho um CPF, quero criar um CNPJ. Você já pode definir processo até mesmo antes que esse CNPJ exista. E você definindo processo dentro de uma empresa,
a chance dela se ruir, né, dela arruinar nos primeiros 24 meses, ela é muito Menor. pequena. Perfeito. Perfeito. Ok? E além disso, para concluir, e além disso, dos processos bem definidos, outra sugestão também, você falou na cultura de vendas, a cultura do resultado. Toda empresa que nasce, ela precisa nascer já pensando na venda. O produto tem que ser vendado. Toda a estrutura da sua empresa, ela preferencialmente, ela tem que ser moldada levando em consideração a venda. Então, eu dei o exemplo aqui do feirante. Vou vender alface, tá? Onde você vai vender? Que dia vai ser a feira? Então, Quem é o seu fornecedor? quem é o seu fornecedor? Porque Quanto custa? se acabar, você vai precisar comprar mais. Você não pode parar. Qual que é a sua proposta de valor, né? Qual a precificação daquilo? Então, assim, você precisa, muitas vezes, você que está pensando em criar um produto, você tem que já pensar no processo da venda. Não é, criei tudo, agora vamos ver. Vamos esperar. Vamos ver como é que vai ser. Então, isso é um outro erro, muitas vezes, que acontece, sabe? E eu queria dar um último recado aqui, Cristiano, que é a pauta da questão da atitude positiva. Eu quero dar o meu último exemplo aqui da Fancare. A Fancare completou 1 ano agora. Quando nós montamos, eu sou um colecionador de pelúcias já há muitos anos e começou inclusive com a diabetes. Eu sempre colecionei pelúcias gigantes. Começou com super-heróis, com a minha mãe, aí depois foi e tal. Quando a gente lançou, o plano de negócios ele não envolvia algumas coisas que hoje já se tem. Por quê? Porque o mercado foi levando a gente para... É dinâmico, né? É dinâmico. Então, hoje, você tem a Fancare, que vende serviços. Lá a gente vende realidade virtual. Nós vendemos festas para criança. Hoje nós já fazemos recreação fora da nossa loja. Locação de... Exatamente. De pula-pula. Então, assim... Repare, foram situações, as turbulências de um determinado negócio que, ao invés de fazer a equipe Fancare andar para trás, não. Fez a gente se adequar, inovar e reformular, redesenhar ali um ponto ou outro. Agora, a essência se mantém, que é Fancare, fã, diversão, atitude positiva e care, cuidado. Muito cuidado com os nossos clientes, com as nossas crianças, isso a gente não abre mão. Mas essa capacidade, às vezes, também, sabe, Cristiano, de um empreendedor se reinventar no meio do caminho, às vezes isso acontece em algumas empresas, não é? E a gente tem que estar, lembra do preparado, decidido? A gente precisa estar decidido a isso. Porque eu não estava preparado. Eu não estava. Quando a gente teve, por exemplo, que ir para outros caminhos ali, eu não estava preparado. O que é isso? Realidade virtual. Eu sei o que é, mas espera aí, eu vou botar uma máquina aqui dentro da loja? Como vai ser? Tá, mas aí a máquina aqui... Ou seja, eu não estava preparado, mas a gente estava decidido a se reinventar. É um caminho, às vezes, que acontece com os empreendedores. A gente ter essa abertura para se reinventar. E é constante, né, Gabriel? Constante. Só para a gente também concluir, quando a gente fala nessa questão de reinvenção, em 2019, eu fazia um curso de pós-graduação na PUC de gestão de negócios, de 2019 para 2020. Aí veio a pandemia. Nesta época, nós falávamos da era 3.0 numa transição para 4.0. De uma hora para outra, veio a pandemia. E hoje, o mundo se tornou muito virtual. E com um tráfego de dados, de informações, extremamente mais rápido. E hoje já se fala na era 5.0. Quantos anos foi a mudança de 1.0 para 2.0, para 3.0 e para 4.0? Estava naquela migração 3.0 para 4.0. De uma hora para outra, já estamos na 5. Então, a nossa velocidade de decisões, de adaptação, ela também precisa de ser muito rápido. Perfeito. A gente não pode esperar que as coisas aconteçam. Nós somos donos do nosso próprio destino. Seja você a própria mudança, né? Justamente. Então, é essa
predisposição de mudança, de melhoria, né? Mudar para melhor, né? Óbvio. Claro. Vamos, como se diz, almejar sempre o melhor para as nossas vidas. Legal. Ok? Gabriel, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Espero que essa seja a primeira de muitas, que eu acho que nós temos muitos assuntos a falar, né? Principalmente nessa questão de processos, nessa questão de vendas, que o mundo empreendedor ele não vive sem o comércio, sem vender, né? Nós somos eternos vendedores, tá bom? Maravilha. Seja sempre muito bem-vindo. Tá bom? Eu que agradeço. Valeu. Até a próxima. Até Obrigado, a próxima. gente. E um recado que eu dou, nos siga no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube também. Nós vamos deixar também as suas redes sociais Por favor. para quem quiser Seguir. seguir, para poder também conhecer o seu trabalho. Maravilha. Obrigado, Cristiano.